Estamos conversando com o professor e filósofo Evaldo Pauli, 85 anos, aqui de Florianópolis. Professor Evaldo, o senhor já foi sacerdote, né? O senhor... Tem seminário, né? Da Zambuja, em Brusque. Brusque e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A nossa entrevista aqui é sobre religião. Professor Evaldo Pauli, o que é a morte? Olha, a morte propriamente dita não existe. São transformações, não é? Transformações. Que transformações são essas? Tem que, em primeiro lugar, se conceber o todo. O todo, ele tem que ser infinito, não é? E tudo todas as coisas são variações do todo. Variações do todo. Assim, mais ou menos como o oceano. O oceano se pode conceber como o exemplo do infinito. E as ondas são modos de ser do oceano, não são coisas a mais. Nós somos modos de ser do infinito. Depois da morte, a pessoa vai para outro plano espiritual. Como é que é esse outro plano espiritual? O senhor concorda com as explicações do Espiritismo? A morte, no sentido como nós a entendemos em geral, não existe. São transformações. Por exemplo, assim, uma onda para de ser onda, ela desaparece como onda, mas como realidade continua ali a água. Não, mas para onde vamos? Para onde vamos? Para que dimensão? Nós não vamos para lugar nenhum. Lugar nenhum? Nós sempre estamos aonde estamos. Nós somos o modo de ser da grande realidade. A grande realidade é Deus. Mas, em geral, nós temos uma ideia errada de Deus. Deus é uma coisa grande para lá e eu estou para cá. Não, Deus se estende a tudo. É como o oceano que se estende a todas as águas. E as ondas são apenas formas, modos de ser. Nós somos modos de ser da divindade. Quando morremos, ficamos aqui nessa própria dimensão? Sim, ficamos aqui. Nós não morremos. São modos que mudam. Certo, mas a gente... Por isso que existem essas coisas de fantasmas. É isso? Não que seja fantasma, mas são modos de ser assim. Por exemplo, vamos falar outros modos de ser. A argila, o barro, você pode transformar num tijolo. O tijolo é um modo de ser dessa argila. Perfeito. Mas E mais um momento. Perfeito. E modos de ser continuando. O modo de ser da argila pode ser um tijolo, mas os tijolos podem ser colocados um ao lado do outro. Já são outros modos de ser. A mesma coisa pode ser uma casa, os tijolos, não é? Então apenas os modos de ser mudam, mas não desaparece o ser. Nós somos um vai e vem como as ondas vão e voltam. Perfeito. Mas eu estou me dizendo o seguinte, que a pessoa morre, o seu espírito não vai para outra dimensão, não, melhor, vai para um outro ponto do universo. Ele continua na Terra. Não vai. Nada sai do seu lugar. Pois é claro que é uma discussão filosófica e para o homem comum é muito difícil de se compreender. Nós, em geral, temos uma ideia limitada de Deus. Temos que ter uma ideia melhor de Deus. E Deus se estende a tudo. E todos os modos de ser são modos de ser da divindade. E vão se mudando. Não é? Professor, mas eu gostaria de saber o seguinte. O espírito fica aqui na Terra? Sim, não tem. Ele vaga na Terra? E nós não enxergamos porque não faz parte da nossa dimensão. Não existe espírito nesse sentido. Não?
Não, não. O espírito não é um bichinho que está voando para cá, outra para lá. Não? Não. São modos de ser. Por exemplo, assim. Gostaria de entender melhor isso. O ser é eterno, não desaparece. O ser é infinito. E desse infinito tudo se faz. São modos de ser do mesmo infinito. Há um vai e vem em todas as coisas. Assim como a onda se faz e se desfaz, mas a água sempre é a mesma água. Assim, por exemplo, a realidade é a imensidão do ser divino. O ser infinito, nós em geral o entendemos errado. E a gente diz que ele é infinito, mas na verdade está imaginando ele finito. Porque a gente põe ele para lá e nós para cá. Isso é errado. Perfeito. O senhor já leu as obras de Allan Kardec e do Espiritismo? Allan Kardec era um fantasioso. Ele se imaginou exatamente o espírito indo e vindo. Não, pois é. O muito engraçado que eu vi foi em Berlim, na Alemanha. Havia lá um congresso em 1901, estive lá, então um brasileiro espírita fez uma conferência, dizendo que havia espíritos que entravam no corpo. E o alemão perguntou, mas escuta, e esses espíritos depois de um tempo não se acabam? Aí o brasileiro respondeu, mas o estoque é muito grande. O alemão se riu e disse, tu és parte desse estoque. Professor Evaldo, a Igreja Católica, o senhor tem críticas à Igreja Católica. Quais são os pontos negativos que o senhor verifica na teologia da Igreja Católica? Olha, a Igreja Católica é uma continuação do judaísmo antigo, não é? A Igreja Católica tem muito de primário, não é? Que é uma religião antiga, como também os muçulmanos, são uma religião bastante antiga, mas a Igreja Católica é mais antiquada ainda. Ela se imagina que a religião é mandada pelo Papa e é muito preconceituosa a Igreja Católica, preconceito principalmente contra a mulher. O Papa só pode ser um macho, não é? O bispo só pode ser do sexo masculino. Já quando nasceu o protestantismo, era uma reação contra esses primarismos. Então o protestante já é menos preconceituoso contra a mulher. Os protestantes, por exemplo, eles não dizem que o padre tem que ser do sexo masculino. Que isso é um primarismo. Isso é, o homem é o macho, não é? E quer dominar, não é? Mas é muito difícil que a Igreja Católica mude essa ideia. Professor Evaldo, Jesus Cristo e Maria Madalena. Afinal, Jesus Cristo era solteiro ou ele teve... Ele era solteiro ou era casado com Maria Madalena e teve filhos com ela? Olha, nós temos que localizar a pessoa de Jesus Cristo numa certa faixa do judaísmo, que é o da seita dos essênios. Os essênios mais ou menos começaram pelo ano 130 a.C. Eles tinham como base dizendo que o fim do mundo estava próximo e que em decorrência não valia a pena casar, não é? Então, todavia podia viver com o seu sexo. Então, por exemplo,
não casava porque não valia a pena, porque o fim do mundo estava ali. Jesus mesmo diz que a geração não passará sem que o fim do mundo já tenha chegado, o que na verdade não aconteceu.